pessoal, meu nome é Júlia. Eu sou o Thiago. Nós somos do PET Elétrico UFJF. Estamos aqui hoje para ensinar para vocês alguns comandos básicos de controle 1 no MATLAB. Então, gente, nessa aula introdutória de controle no MATLAB, né, nós vamos aprender 6 comandos que são muito importantes no decorrer de um curso de controle, né? O primeiro comando TF para a gente declarar uma função de transferência. O segundo comando é o step para a gente submeter essa função de transferência a um degrau. O terceiro comando é o comando axis para a gente conseguir orientar os eixos de uma forma que a gente quiser, né? E ainda, além disso, tem também a gente conseguir simplificar diagramas de blocos com a função série paralela e a realimentação, que são importantes na aula de controle, né? Então vamos para o primeiro exercício, né? O exercício 1 que a gente está propondo é o seguinte: criar uma função de transferência e submetê-la a um degrau. É uma função simples e que já dá para a gente usar alguns comandos. Então, gente, já que a janela do MATLAB é aberta, né, nós vamos primeiro fazer o exercício 1 aqui, com a função de transferência sendo 2 sobre S mais 2, né? Então, a primeira coisa é a gente declarar o vetor do numerador, que vai ser 0, 2, né? O vetor do denominador vai ser 1, 2, né? Isso aí de ser 1 e 2, por exemplo, no denominador, vocês podem perceber que é por causa que o coeficiente que acompanha o S é 1. E no numerador, o coeficiente que acompanha S é 0, né? Por causa que a nossa função de transferência é de ordem 1. Já declarando a função de transferência, como é que a gente faz isso? A gente dá um nome a ela e agora declara a função de transferência sendo usando os dois vetores. Então, G igual a TF num vírgula DEM. Então quer dizer que o numerador da função de transferência é o num que a gente colocou e o denominador da função de transferência é o DEM que a gente colocou. Se a gente quisesse fazer uma função de transferência com o numerador dela sendo o nosso denominador que a gente colocou, a gente poderia e vice-versa. Agora, já aplicando um step na função de transferência, a gente vai conseguir ter o gráfico aí. Então a gente já deu step G. Pode perceber que quando a gente roda o gráfico, aparece a função de transferência na nossa janela de comando e também aparece o gráfico para a gente, né? O MATLAB mostra para a gente o gráfico. Então, gente, a função de transferência agora é um pouco maior, né? É uma ordem maior que a outra, né? Do exercício 1. E a função de transferência é 10 sobre S ao quadrado mais 2S mais 10. Essa função de transferência, então, a gente vai fazer os mesmos comandos e também ajustar o eixo dela para vocês verem como é que faz. Então, indo no MATLAB agora, a gente vai mudar o numerador dela, né? Como é de uma ordem maior, então a gente tem que acrescentar um 0 no numerador. Então é 0, 0, 10. O denominador é 1, 2, 10. Por causa da ordem ser maior, então o coeficiente 1, 2 e o coeficiente 10. Então a gente agora deu o nome para a função de transferência de G. Então é os mesmos comandos do exercício 1, G igual a TF, numerador, denominador. A gente vai aplicar o degrau ao G, né? E além disso a gente pode ajustar o eixo do gráfico que vai ser plotado. Então, por exemplo, 0,3 vai ser o eixo X e de 0 a 1,5 vai ser o eixo Y. Então a gente rodando agora o código, a gente vai poder ver o ajuste dos eixos. A gente consegue ver a função de transferência na janela de comando, né? E como é que fica esse degrau até o tempo 3 segundos na janela de comando, no gráfico. Então tá aí o gráfico e o ajuste dos eixos. Então, pessoal, vamos começar agora a nossa segunda parte com o exercício 3. Temos as duas funções de transferência. G1 é a mesma anterior, 10 sobre S ao quadrado mais 2S mais 10. E G2, que é 5 sobre S mais 5. Nós temos essas duas funções de transferência em série, então vamos simplificá-las numa só. Indo para o MATLAB, eu já declarei a função G1, que é a mesma anterior, dei o número para numerador 1, denominador 1 e G1. Vamos agora declarar a segunda função, que é 5 sobre S mais 5. Opa, esqueci do colchete. Nosso segundo denominador é S mais 5. Então, nós usamos 1 e 5. Vamos declarar G2, que é igual a TF, num 2, dem2.
E agora, usando o comando series, a gente tem as duas funções em série. Certo? Podemos rodar. E aqui embaixo nós temos a função G1, a função G2 e a junção das duas em série, que é 50 sobre s ao cubo mais 7s ao quadrado mais 20s mais 50. Então, vamos agora para o exercício 4, que é a mesma ideia do anterior, as mesmas funções de transferência, só que agora elas em paralelo. A única diferença que nós temos aqui no código é que, em vez de usarmos a função series, a gente usa parallel. Lembrando sempre que é com 2 L's. E aí, vamos plotar novamente aqui embaixo na janela de comando as duas funções, G1 e G2, e a função total. Essa é um pouco maior, que é 5s ao quadrado mais 20s mais 100 sobre s ao cubo mais 7s ao quadrado mais 20s mais 50. E por fim, o nosso último exercício, que as duas funções elas estão em modo de realimentação. G2 está no ramo de baixo. Então, nós viemos aqui e trocamos o parallel para feedback. Apenas essa diferença. E aí nós temos as mesmas coisas, G1 e G2, e a nossa função de realimentação, que é 10s mais 50 sobre s ao cubo mais 7s ao quadrado mais 20s mais 100. Certo? Então, ficamos aqui com a nossa primeira aula. Muito obrigada. Se vocês gostarem, avisa aí pra gente que a gente faz com alguns comandos mais avançados.